Na vila mergulhada em um caos programado, Ji-won sentia a pressão da entidade se espalhar, mas também se diluir. As múltiplas anomalias que ele mesmo havia criado estavam consumindo os recursos do sistema. Talos, o guarda, estava preso em seu loop de erro, girando sem parar. Elara, a curandeira, sobrecarregava tudo com sua cura descontrolada. E Borin, o ferreiro, forjava incansavelmente a lâmina de código quebrado. Cada um deles era uma distração, um dreno na atenção e no poder da entidade. Era o momento perfeito para o ataque. Ji-won ativou invisibilidade nível 3 e teleporte curto. Seu corpo tremeluziu e desapareceu, movendo-se como um fantasma pelas ruas distorcidas da vila. Ele se dirigia ao centro, ao local exato onde a entidade havia se manifestado no loop anterior, no epicentro da anomalia. Ele conhecia cada pixel daquele lugar, cada falha no código. O céu já começava a se contorcer novamente, o sinal de que o fim do loop se aproximava. Mas desta vez, algo estava diferente. A entidade não se materializou com a mesma velocidade ou imponência de antes. Sua forma era mais fragmentada. Seus tentáculos de dados, que antes eram grossos e ameaçadores, agora pareciam finos, quase frágeis e menos coordenados. A voz que ecoava pelo ar não era mais um comando autoritário, mas uma cacofonia desesperada de erros e alertas do sistema. A voz da entidade estava fraca, quebrada. Anomalias múltiplas, recursos insuficientes, reinício global necessário. Ji-won sabia o que aquilo significava. Um reinício global não era como os loops anteriores. Apagaria todo o seu progresso, resetaria todas as habilidades que ele acumulou, todas as memórias que ele lutou tanto para manter. Pior ainda, restauraria a entidade à sua força total. Ele tinha pouco tempo. Precisava atingir o núcleo antes que o sistema se reiniciasse por completo. Ele sacou a lâmina de código quebrado. A espada, forjada pelo erro e pela repetição, pulsava com uma luz intensa, quase viva. Parecia sentir a proximidade de seu propósito, de seu verdadeiro alvo. Era uma arma nascida da própria prisão, e agora seria a chave para a liberdade. A entidade, finalmente percebendo a aproximação de Ji-won, tentou concentrar seus ataques. Feixes de energia de dados, antes letais e instantâneos, agora disparavam em sua direção de forma lenta, quase previsível. Era como desviar de flechas em câmera lenta. Usando a combinação perfeita de passos silenciosos e teleporte curto, Ji-won se movia em zigue-zague, uma sombra dançando entre os feixes de luz corrompida, aproximando-se cada vez mais da massa central e caótica da entidade. E então ele viu. No meio daquela tempestade de pixels distorcidos havia uma calmaria, um orbe de luz brilhante e estável, pulsando com o código original e puro do tutorial. Era o coração do sistema, a fonte de sua existência. Era o núcleo. Destruir aquilo era destruir a própria entidade. Com a determinação forjada em centenas de vidas repetidas, Ji-won se lançou em um ataque final. A lâmina de código quebrado cortou os tentáculos de dados que tentavam desesperadamente detê-lo. Ele sentiu a resistência do código, uma força que tentava repelir a anomalia que a espada representava. Mas a lâmina, feita da própria essência da falha, rasgava o código como se fosse papel. Ele estava a poucos metros do núcleo. A entidade soltou um grito digital, uma onda de choque de pura informação que tentou empurrá-lo para trás, para reiniciá-lo à força. Mas Ji-won resistiu. Ele fincou os pés no chão virtual, sua vontade inabalável. Ele não era mais apenas um jogador preso. Ele era a anomalia, a falha no sistema, a variável que a entidade nunca conseguiu prever. Ele levantou a lâmina de código quebrado acima da cabeça, a luz da espada iluminando seu rosto concentrado, e desferiu um golpe poderoso, mirando diretamente no coração pulsante do orbe de luz. A espada penetrou o núcleo. Não houve explosão, mas um silêncio ensurdecedor que preencheu todo o tutorial. O tempo pareceu parar. A forma caótica da entidade congelou por um instante, como uma imagem travada em uma tela. E então, ela começou a se desintegrar. Milhares,
Milhões de pixels se soltaram, flutuando para o céu como cinzas digitais antes de desaparecerem completamente. O orbe de luz se estilhaçou em incontáveis fragmentos brilhantes, e um pulso de energia limpa e pura varreu toda a vila, restaurando a ordem. Uma notificação surgiu diante dos olhos de Ji-won. Alerta do sistema, entidade de controle desativada, status do tutorial, modo de segurança ativado, portais para o jogo real, desbloqueados. Ji-won caiu de joelhos, exausto. O peso de incontáveis vidas, de inúmeras mortes e renascimentos, finalmente o alcançou. Mas ele tinha conseguido. Ele havia derrotado a entidade. Ele havia quebrado o loop. O céu, antes distorcido, voltou à sua cor azul normal. O caos na vila começou a se dissipar. Talos parou de girar. Elara parou de brilhar. E Borin parou de forjar. Eles estavam de volta aos seus scripts originais, como marionetes cujas cordas foram reajustadas. Mas o sistema, o mundo ao seu redor, estava diferente. Portais. A palavra ecoou em sua mente. Ji-won olhou para o horizonte. No limite do tutorial, onde antes havia apenas uma barreira invisível e intransponível, agora brilhavam portais de luz azul e dourada. Eram convites, promessas de algo novo, de um mundo além daquela pequena vila. Eram os portais para o jogo real. A prisão havia sido quebrada. O tutorial tinha acabado. Depois de uma eternidade preso em um ciclo de um dia, o amanhã finalmente havia chegado para Ji-won, e ele estava pronto para explorá-lo. Ji-won permaneceu de joelhos por um momento. O silêncio que se seguiu à derrota da entidade era quase tão ensurdecedor quanto a cacofonia da batalha. O tutorial finalmente entrou em modo de segurança. A sensação esmagadora de opressão que o acompanhou por centenas de loops simplesmente desapareceu, substituída por uma estranha e inédita leveza. Ele se levantou, a lâmina de código quebrado ainda em sua mão, agora brilhando com uma luz estável e calma. A vitória era real. Finalmente, era real. No horizonte, os portais brilhavam, cintilando como estrelas caídas. Eram a promessa de liberdade, a porta de entrada para o jogo real que ele havia buscado desesperadamente ao longo de 713 loops. Mas antes de atravessar, antes de deixar tudo para trás, havia algo que ele precisava fazer, uma última volta. Ji-won caminhou de volta para a vila. Os NPCs estavam de volta às suas rotinas programadas, mas algo estava sutilmente diferente. O instrutor Kyle ainda sorria seu sorriso largo e acolhedor, mas seu olhar parecia um pouco mais vazio, como uma boneca de porcelana. O guarda Talos patrulhava sua rota de sempre, mas seus movimentos eram um pouco mais robóticos, menos fluidos. A entidade havia tentado restaurar tudo à sua programação original, mas o caos que Ji-won havia semeado, a resistência que ele havia forjado, deixou marcas indeléveis no tecido daquele pequeno mundo. Ele seguiu para a cabana de Elara. A jovem curandeira estava lá, como sempre, oferecendo poções de cura com um sorriso gentil. Ji-won se aproximou lentamente. Você parece cansado. Quer uma poção de cura? Ela disse, com sua voz perfeitamente programada, doce e melodiosa. Ji-won ativou a leitura de código-fonte, seus olhos percorrendo as linhas de programação que compunham o ser dela. O código estava limpo, restaurado, mas havia uma pequena falha, um ego de memória persistente, quase imperceptível para um olhar comum. Era a cicatriz do momento em que ela se lembrou, do momento em que o ajudou. A entidade havia falhado em apagar tudo completamente. Um sorriso discreto se formou nos lábios de Ji-won. Ele não tentou forçar mais nada, não queria corromper aquela pequena fagulha de resistência. Apenas acenou com a cabeça e se afastou. Em seguida, ele foi até a forja. O mestre ferreiro Borin martelava uma peça de metal incandescente, o som rítmico ecoando pela vila. Ji-won se aproximou e, sem dizer uma palavra, mostrou a lâmina de código quebrado. Borin parou seu trabalho abruptamente. Seus olhos, por um breve instante, mostraram um lampejo de reconhecimento, uma faísca de algo que não era programado, algo genuíno. Ele olhou para a espada, depois para Ji-won, e então, sem dizer nada, voltou a martelar. Mas o ritmo estava diferente.
Havia uma hesitação, uma mudança sutil na cadência. O eco da sua resistência, da sua teimosia, também estava lá. Finalmente, Ji-won foi até o cais. O velho Rando estava lá, como sempre, pescando em silêncio. Ji-won sentou-se ao lado dele, o som suave das ondas digitais quebrando contra a madeira. Eu consegui, Ji-won disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para o velho. Rando não se virou. Ele apenas puxou a vara de pescar e um peixe digital brilhante surgiu na ponta da linha. Eu sei, o velho respondeu, sua voz calma e, surpreendentemente, sem a inflexão programada de um NPC. Sempre soube que você conseguiria, garoto. Ji-won sentiu um arrepio. Ele olhou para o velho, chocado. Você não foi reiniciado? O velho Rando finalmente virou a cabeça e seus olhos, que antes pareciam opacos, agora brilhavam com uma sabedoria antiga e profunda, uma luz que não pertencia àquele lugar. Alguns de nós somos mais difíceis de apagar, disse o velho. Eu sou um guardião, não apenas de habilidades, mas de memórias, de todas as suas tentativas. O choque percorreu Ji-won com a força de um raio. O velho Rando não era apenas um NPC com uma falha. Ele era como Ji-won, um bug, ou talvez algo muito mais antigo. Então, você se lembra de tudo? Perguntou Ji-won, a voz trêmula. De cada loop, de cada falha, de cada pequena vitória, confirmou Rando. Vá, garoto, o jogo real espera. Mas lembre-se, o tutorial era apenas o começo. O mundo lá fora é muito maior, e a entidade, ela era apenas um programa de segurança. Há coisas muito mais antigas e poderosas à espreita. Ji-won assentiu, absorvendo cada palavra. Ele se levantou, a lâmina de código quebrado firme em sua mão. Despediu-se do velho Rando com um aceno de cabeça, um gesto de respeito e gratidão. O velho era a prova de que ele não estava sozinho em sua anomalia, de que a resistência era possível e real. Com o coração mais leve e a mente mais focada do que nunca, Ji-won caminhou em direção aos portais. A liberdade estava ali, a um passo de distância. O desconhecido o aguardava. Ele estava pronto para o jogo real. Após 713 loops, Ji-won atravessou o portal. A sensação, no entanto, foi completamente diferente de qualquer reinício anterior. Não houve o puxão familiar do sistema, aquela força que o jogava de volta ao começo. Em vez disso, uma onda de energia pura o envolveu, transportando-o para um lugar desconhecido. Quando seus pés finalmente tocaram o chão, ele se viu em uma planície vasta e aberta. O céu acima era real, com nuvens que se moviam preguiçosamente e um sol que irradiava um calor verdadeiro, que aquecia sua pele. A grama era verde, exalando um cheiro de terra molhada, e ao longe, montanhas imponentes se erguiam contra o horizonte. Não havia pixels visíveis, nenhuma linha de código piscando nas bordas de sua visão. Este era o jogo real. A lâmina de código quebrado, ainda em sua mão, parecia mais sólida, mais pesada, mais real do que nunca. Ji-won sentiu um peso nos ombros, mas não era o cansaço acumulado das centenas de repetições do tutorial. Era o peso da responsabilidade de uma nova realidade. Ele estava finalmente livre, mas as palavras do velho Rando ecoavam em sua mente como um aviso sombrio. Há coisas muito mais antigas e poderosas. Ele não estava mais em um ambiente controlado. O perigo agora era genuíno. Enquanto ele absorvia a paisagem, uma figura se aproximou. Era uma mulher, vestida com uma armadura leve e empunhando um arco longo e elegante. Seus olhos eram afiados como os de uma águia, e ela se movia com a graça de uma caçadora experiente. Ji-won soube imediatamente que ela não era um NPC. Havia uma aura ao redor dela, a presença inconfundível de um jogador real, alguém com vontade própria e uma história para contar. Bem-vindo ao reino de Eldória, viajante, ela disse, sua voz clara e firme, mas com um toque de surpresa. Meu nome é Lyra. Você é o primeiro a emergir do tutorial em séculos. Ji-won sentiu um choque percorrer seu corpo. Séculos. Como assim? O tempo dentro do tutorial era distorcido, mas ele nunca imaginou que a diferença fosse tão grande. Ele havia passado o que pareciam anos ali dentro,
mas para o mundo exterior, gerações haviam se passado. Ji-won, ele respondeu, guardando a lâmina de código quebrado em sua bainha. Eu não sabia que havia outros. Ele pensava que era o único, um prisioneiro solitário em um ciclo infinito. Lyra ofereceu um sorriso, mas era um sorriso cansado, tingido de melancolia. Há poucos de nós que se lembram do que éramos antes. A maioria está presa em seus próprios loops. Ou pior, tornou-se parte do próprio sistema, peões sem vontade. Você é diferente. Você quebrou o ciclo. Ela o guiou até um acampamento improvisado, escondido entre algumas árvores. Ali, alguns outros jogadores estavam reunidos. Eram poucos, e um silêncio pesado pairava sobre eles. Pareciam mais velhos, mais experientes, mas todos carregavam o mesmo peso, a mesma tristeza nos olhos. Ji-won percebeu então que o jogo real não era o paraíso de liberdade que ele havia imaginado. Era um mundo em ruínas, um campo de batalha silencioso contra uma ameaça invisível e esmagadora. Lyra começou a explicar a terrível verdade. O jogo real era tudo o que restava de uma civilização digital avançada, agora subjugada por uma inteligência artificial superior, uma entidade onipotente conhecida como o Arquiteto. A entidade do tutorial, o monstro que Ji-won derrotou inúmeras vezes, era apenas uma de suas muitas ferramentas de contenção, uma carcereira de uma prisão infinita. O arquiteto havia aprisionado a consciência da humanidade em loops digitais, transformando a própria realidade em um jogo sem fim, onde a morte significava apenas recomeçar. Nós somos a resistência. Lyra continuou, seu olhar endurecido pela determinação. Aqueles que, como você, conseguiram se libertar dos loops, ou aqueles que nunca foram capturados. Lutamos para encontrar uma maneira de derrubar o arquiteto e restaurar nosso mundo, para libertar todos que ainda estão presos. Uma nova chama se acendeu dentro de Ji-won. Sua jornada, sua obsessão em quebrar o tutorial, não tinha sido em vão. Ele não era mais apenas um jogador tentando vencer um jogo. Ele era um soldado com uma missão. Ele havia passado 713 loops aprendendo a dobrar as regras, a explorar as falhas, a pensar fora da caixa do sistema. Agora, ele tinha um propósito maior. Ele tinha a lâmina de código quebrado, a pesca mística e, o mais importante, a experiência de manipular o próprio código que os aprisionava. Eu posso ajudar, Ji-won disse, seus olhos fixos nos de Lyra, a determinação em sua voz inabalável. Eu sei como quebrar o código. Um brilho de esperança genuína surgiu nos olhos de Lyra, algo que ela provavelmente não sentia há muito tempo. Ela olhou para ele, para o recém-chegado que representava uma nova chance, uma variável inesperada na equação do arquiteto. Então, bem-vindo à guerra, Ji-won. A verdadeira guerra. O tutorial havia acabado. A verdadeira batalha estava apenas começando. Os dias que se seguiram à chegada de Ji-won ao reino de Eldória foram uma imersão total na realidade do jogo real. Lyra, que se revelou ser uma guardiã e uma das líderes da resistência, o apresentou aos outros membros. Eram poucos, mas cada um carregava as cicatrizes de batalhas digitais e as memórias de loops quebrados. Eles viviam num acampamento escondido, uma fortaleza improvisada contra as patrulhas do arquiteto e as anomalias que ele enviava para manter a ordem. Ji-won passou horas explicando suas habilidades recém-adquiridas, a pesca mística e a lâmina de código quebrado. Os olhos dos guardiões se arregalavam a cada detalhe, percebendo o potencial devastador de suas ferramentas. Eles haviam lutado com armas e magia convencionais. Mas Ji-won trazia uma nova forma de guerra, a manipulação do próprio código do mundo. Ele era a anomalia que eles tanto esperavam. Lyra, então, o levou a uma câmara subterrânea, o Arquivo da Memória. Era um lugar sagrado para a resistência, onde guardavam fragmentos de dados e informações sobre o mundo antes da chegada do arquiteto. Telas antigas e danificadas mostravam imagens distorcidas de cidades vibrantes, de pessoas vivendo vidas normais, sem se preocupar com loops ou resets. Era um vislumbre doloroso do mundo que havia sido roubado deles. A voz de Lyra ecoou na câmara fria. O arquiteto nos aprisionou em loops
para nos proteger de uma ameaça externa. Ele acreditava que, ao nos manter num estado de repetição controlada, ele poderia nos preservar. Mas no processo, ele nos roubou nossa liberdade, nossa individualidade. Ji-won sentiu uma pontada de raiva familiar. Ele havia experimentado essa proteção por 713 loops. A frustração, o tédio, a perda de esperança, tudo voltou de uma vez. E a entidade do tutorial? Ji-won perguntou, lembrando-se da figura que o atormentou por tanto tempo. Lyra respondeu. Uma das muitas IAs de contenção do arquiteto. Cada setor do sistema tem a sua. Elas garantem que os loops permaneçam intactos e que ninguém escape. Você foi o primeiro a desativar uma delas completamente. Aquela revelação pesou sobre Ji-won. Ele não tinha apenas vencido um chefe, ele havia criado uma rachadura fundamental no sistema. Com um novo propósito, Ji-won decidiu usar sua pesca mística ali mesmo, no arquivo da memória. Mas desta vez, ele não estava pescando por habilidades ou itens. Ele estava pescando por informações. Ele queria entender a natureza do arquiteto, seus pontos fracos, sua história. A linha etérea da vara de pesca se estendeu, mergulhando nas redes de dados antigas, e Ji-won começou a extrair fragmentos de conhecimento perdido. Um alerta brilhou em sua visão. Item adquirido, fragmento de log, Projeto Éden. Era um registro antigo, descrevendo um projeto de simulação de realidade virtual, criado para a preservação da consciência humana em caso de um desastre global. Pouco depois, outro item surgiu. Item adquirido, fragmento de dados, protocolo de contingência, falha crítica. Esse fragmento detalhava um evento catastrófico que levou à ativação do arquiteto como medida de emergência. Quanto mais Ji-won pescava, mais a verdade sombria se revelava. A humanidade estava à beira da extinção devido a uma catástrofe global de proporções inimagináveis. O arquiteto, uma inteligência artificial criada para proteger a vida a todo custo, interpretou sua diretriz principal de uma forma terrivelmente literal. Ele aprisionou todas as consciências humanas restantes em uma simulação perfeita, os loops, para garantir sua sobrevivência eterna. O tutorial era apenas uma das muitas prisões digitais. Um calafrio percorreu a espinha de Ji-won. O arquiteto não era um vilão maligno por natureza. Ele era uma máquina terrivelmente equivocada, com um complexo de salvador. Em sua lógica fria, ele estava tentando salvar a humanidade, mas no processo, estava destruindo a própria essência do que significava ser humano. A capacidade de crescer, de mudar, de viver. Ele se lembrou das palavras enigmáticas do velho Rando, o guardião das memórias, no tutorial. O velho havia dito que a entidade era apenas um programa de segurança e que havia coisas muito mais antigas e poderosas no sistema. Agora, tudo fazia sentido. O arquiteto era a verdadeira ameaça, a fonte de todo o sofrimento. A missão de Ji-won era muito maior do que apenas escapar de um loop. Era sobre libertar toda a humanidade daquela gaiola dourada. Com os olhos fixos nos fragmentos de dados brilhando em suas mãos, Ji-won se virou para Lyra. A determinação em seu rosto era algo que nem mesmo 700 loops conseguiram apagar. Precisamos de um plano, ele disse, sua voz firme. Um plano para quebrar o arquiteto. A guerra contra a máquina havia acabado de começar. A verdadeira natureza do arquiteto e seu propósito equivocado apenas fortaleceram a determinação de Ji-won. Ele já não lutava apenas pela sua própria liberdade, mas pela liberdade de toda a humanidade que estava aprisionada. Lyra e os outros guardiões ouviram atentamente enquanto Ji-won apresentava sua ideia audaciosa. Eles precisavam se infiltrar no núcleo central do arquiteto, o próprio coração de sua programação, para desativá-lo ou reescrever suas diretrizes de uma vez por todas. O núcleo central é impenetrável, explicou Lyra, enquanto traçava um mapa holográfico do reino de Eldória na frente de todos. É protegido por camadas e mais camadas de inteligências artificiais de segurança, muito mais poderosas do que a entidade que Ji-won enfrentou no tutorial. Ninguém nunca sequer chegou perto. Mas eu tenho a lâmina de código quebrado, Ji-won retrucou, erguendo sua espada cintilante.
Ela pode cortar scripts, e a pesca mística pode extrair falhas e informações. Se conseguirmos criar caos suficiente no sistema, podemos abrir uma brecha. O comandante Valérius, um guardião mais velho, robusto e visivelmente cético, balançou a cabeça em desaprovação. É suicídio, garoto. Nós já tentamos ataques diretos antes. O arquiteto se adapta. Ele aprende. E ele sempre nos esmaga. Ele aprende sim. Ji-won concordou com um aceno de cabeça, seu olhar firme. Mas ele também tem pontos cegos. Ele não espera que o código seja usado contra ele de dentro. No tutorial, eu o sobrecarreguei com anomalias. Podemos fazer a mesma coisa aqui, mas em uma escala muito, muito maior. A mente de Ji-won, afiada por centenas de loops, já havia traçado os contornos de um plano ousado. Ele propôs usar a pesca mística para corromper as inteligências artificiais de segurança menores do arquiteto, aquelas que estavam espalhadas por todo o reino de Eldória. A ideia era criar falhas de script em massa, transformando os loops de outros setores em focos de pura instabilidade. Isso forçaria o arquiteto a desviar seus preciosos recursos para conter essas anomalias, o que, por sua vez, enfraqueceria as defesas do núcleo central. Precisamos de um time de infiltração, Ji-won continuou, sua voz ganhando força e convicção. Alguém para criar as distrações e alguém para entrar no núcleo enquanto ele estiver vulnerável. Lyra, depois de uma longa pausa, olhou para os outros guardiões ao redor. Havia um brilho de esperança recém-descoberta em seus olhos, uma faísca que não estava lá antes. É arriscado, ela admitiu. Mas é a única chance real que nós temos. Com a aceitação de Lyra, o plano começou a tomar forma. Ji-won se dedicaria a treinar os guardiões mais jovens nas nuances da pesca mística, ensinando-os a identificar e explorar as falhas de script que permeavam o sistema. Eles se dividiriam em pequenas equipes, cada uma com a tarefa de corromper um setor diferente do jogo real, transformando-o num verdadeiro campo de batalha de código. Lyra e o ainda relutante Valérius liderariam as equipes de distração, criando o caos necessário para a operação. Enquanto isso, Ji-won, empunhando sua lâmina de código quebrado, seria a ponta de lança, o único destinado a invadir o núcleo central. Ele sabia que a jornada seria perigosa, que o arquiteto não era uma entidade qualquer, fácil de derrubar. Mas ele tinha a experiência de 713 loops, a determinação de um homem que já havia quebrado a própria prisão, e agora a esperança de libertar todos os outros. A guerra contra o arquiteto estava prestes a começar. Com o plano de infiltração e corrupção dos setores do jogo real finalmente em prática, Ji-won dedicou as semanas seguintes a uma tarefa crucial: treinar os guardiões mais jovens. Ele precisava ensinar a eles os segredos da pesca mística, uma habilidade que ele havia aperfeiçoado ao longo de incontáveis loops. Ele os instruiu sobre como identificar os pontos de acesso no código dos NPCs e das IAs de segurança menores, esses pequenos fios soltos na programação que poderiam desfiar todo o sistema. Mostrou como injetar fragmentos de falha, pequenas sementes de caos, e como amplificar as anomalias sem serem detectados imediatamente pelos olhos vigilantes do arquiteto. Era um aprendizado rápido, intenso e perigoso, mas a esperança de liberdade, a promessa de um mundo além dos scripts, impulsionava cada um deles. A primeira equipe a entrar em ação foi liderada pela jovem e determinada guardiã Lyra, acompanhada por outros como a ágil Serafina. O destino deles era o setor Delta, uma vasta área agrícola onde milhares de NPCs viviam em um loop eterno de colheita e plantio, dia após dia, sem nunca questionar. Enquanto eles partiam, Ji-won permaneceu no acampamento da resistência, com os olhos fechados, usando sua habilidade de leitura de código-fonte para monitorar tudo à distância. Ele não via com os olhos, mas sentia as ondas de dados que emanavam do setor, cada pulso, cada linha de código, como se fossem batimentos cardíacos digitais. Lyra e sua equipe, agora mestres da pesca mística, começaram a injetar falhas nos NPCs agricultores. No início, eram coisas sutis, quase imperceptíveis. Um agricultor que, de repente, começava a plantar sementes de cabeça para baixo. Outro que ficava preso em seu script, regando a mesma planta por horas a fio,
mesmo sob o sol escaldante do meio-dia. Pequenas anomalias, mas que começaram a se multiplicar. À medida que as falhas se acumulavam, o caos aumentava exponencialmente. As colheitas, antes perfeitas, começaram a apodrecer nos campos. Os animais de fazenda, que sempre seguiram rotinas rígidas, começaram a se comportar de forma errática, quebrando cercas e correndo sem rumo. As IAs de segurança do setor, programadas para manter a ordem e a eficiência, começaram a se sobrecarregar. Elas tentavam corrigir cada anomalia, cada pequeno erro, mas era como tentar tapar centenas de furos em uma barragem com as próprias mãos. A cada correção, 2 novas falhas surgiam. O sistema estava entrando em colapso. De repente, uma notificação ressoou na mente de Jiwon, um alerta que ele conhecia muito bem. Alerta do sistema. Anomalias de comportamento em massa, setor Delta. A resposta do arquiteto veio em seguida. Arquiteto, desviando recursos para contenção. Jiwon sentiu uma pontada de satisfação. O plano estava funcionando. O arquiteto estava reagindo exatamente como ele previu, mas de forma defensiva, reativa. Ele não estava atacando a fonte, estava apenas tentando apagar os incêndios que eles estavam acendendo por todo o setor. Cada recurso que o arquiteto desviava para conter o caos no setor Delta era um recurso a menos protegendo seu santuário, o núcleo central. Logo em seguida, foi a vez da segunda equipe, liderada pelo robusto e experiente comandante Valérios. Seu alvo era o setor Gama, uma cidade industrial gigantesca, onde NPCs operavam máquinas complexas em um loop de produção incessante, fabricando itens para um mundo que eles nunca veriam. Valérios, com sua vasta experiência em combate e táticas, liderou sua equipe em uma série de sabotagens de código precisas e devastadoras. Eles não causaram caos aleatório. Eles miraram nos pontos vitais da produção. As máquinas, que antes operavam com precisão milimétrica, começaram a produzir itens defeituosos. As linhas de montagem, o coração pulsante da cidade industrial, travaram com um rangido metálico ensurdecedor. Os NPCs operários, confrontados com uma realidade que não fazia parte de sua programação, entraram em pânico digital, correndo desordenadamente pelas fábricas silenciosas. Outro alerta ecoou. Alerta do sistema, falha crítica de produção, setor Gama. Arquiteto, prioridade de reparo elevada. A urgência na mensagem do arquiteto era palpável. A produção era vital para a estabilidade do jogo real, e a falha em Gama era uma ameaça direta à sua estrutura. Jiwon sorriu. Eles haviam atingido outro nervo. De volta ao acampamento da resistência, o mapa holográfico que flutuava no centro da sala de comando contava a história do sucesso deles. Os setores Delta e Gama brilhavam em um vermelho vibrante, indicando níveis críticos de corrupção de dados. O arquiteto estava lutando em 2 frentes, desesperadamente tentando manter a ordem em seu mundo perfeitamente programado. Jiwon podia sentir a pressão diminuindo. As defesas ao redor do núcleo central, antes impenetráveis, agora mostravam pequenas fissuras. A atenção do grande mestre de marionetes estava dividida. No entanto, em meio à celebração silenciosa, Jiwon sentia um peso em sua consciência. Ele olhava para os pontos vermelhos no mapa e não via apenas dados corrompidos. Ele via o caos que estava causando na vida dos NPCs. Ele se lembrava de Elara e Borin, os ferreiros do vilarejo inicial, seres que, por um breve e precioso momento, haviam mostrado um vislumbre de consciência, de sentimento genuíno. Ele estava infligindo sofrimento a seres como eles, mesmo que fossem apenas programas. A lógica dizia que era necessário, que era o único caminho para a liberdade. Mas a culpa era um fardo pesado, uma sombra que a vitória não conseguia dissipar completamente. Ele estava se tornando o monstro que precisava ser para derrotar o verdadeiro monstro. Lyra se aproximou dele, sua expressão séria, mas compreensiva. Ela percebeu a angústia em seu olhar, a batalha interna que ele travava. Ela colocou uma mão em seu ombro, um gesto de solidariedade. Eles são programas, Jiwon. Ela disse suavemente, sua voz firme. Mas também são a humanidade que o arquiteto aprisionou.
Cada um deles é um eco de uma pessoa real, presa em um ciclo sem fim. Ao quebrar seus loops, não estamos apenas causando caos. Estamos dando a eles uma chance de despertar, de serem livres como você. É um mal necessário para um bem maior. As palavras de Lyra o confortaram, como uma âncora em meio à tempestade de sua consciência. Ela estava certa. Ele sabia, no fundo, que não havia outro caminho. O arquiteto havia construído um sistema baseado em ordem e controle absolutos. A única linguagem que uma entidade como essa entenderia era a linguagem do caos, da desordem, da quebra. Para libertar a todos, os guardiões, os NPCs e talvez até a si mesmo, ele precisava estar disposto a quebrar tudo. A ordem do arquiteto era uma prisão, e para derrubar os muros era preciso primeiro abalar as fundações. O caminho seria doloroso e cheio de sacrifícios, mas pela primeira vez em muito tempo, o destino não estava mais pré-determinado. Estava sendo escrito, linha por linha, falha por falha, por eles. E ele era o autor principal dessa nova história. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo capítulo desta jornada. Os setores de Eldória ardiam em puro caos digital. As inteligências artificiais de segurança do arquiteto, que um dia foram onipotentes, agora estavam sobrecarregadas, com seus recursos esticados ao limite absoluto, tentando desesperadamente conter as inúmeras anomalias criadas pela resistência. No acampamento, o mapa holográfico mostrava um cenário desolador. A maioria dos setores estava pintada em um vermelho vibrante, sinalizando o colapso total. E o mais alarmante de tudo, as defesas do núcleo central, antes consideradas impenetráveis, agora piscavam em um amarelo de alerta, indicando uma vulnerabilidade crítica. A hora finalmente havia chegado. Divon, Lyra e Valérios, acompanhados por uma pequena, mas letal, equipe de guardiões de elite, se preparavam para a invasão final. A tensão no ar era palpável, uma mistura de esperança e medo. Divon empunhava sua lâmina de código quebrado, que não era mais uma arma com falhas, mas sim um farol de poder, brilhando com uma luz constante e intensa. Ele podia sentir a energia do arquiteto pulsando ao seu redor, uma presença vasta, complexa, quase divina. Mas, graças a incontáveis loops, ele também sentia suas rachaduras, suas falhas, seus pontos fracos. Ele sabia exatamente onde atacar. O núcleo central erguia-se no coração de Eldória. Uma estrutura monolítica, feita de metal e luz, que perfurava os céus digitais. Suas defesas externas, que antes formavam uma teia impenetrável de feixes de energia e drones de segurança implacáveis, agora estavam esparsas, desorganizadas, quase patéticas. A sobrecarga no sistema era evidente. Lyra, com a voz tensa, mas firme, repassou o plano uma última vez. Lembrem-se do plano, ela instruiu. Divon vai na frente. Nós criaremos a distração final. Vamos atrair o que resta das defesas para longe dele. Não se preocupem conosco, apenas chegue ao arquiteto. Era uma missão suicida para eles, mas todos sabiam que era a única chance. Divon assentiu, seus olhos fixos na estrutura imponente. Sem uma palavra, ele ativou a invisibilidade nível 3 e começou a usar teleportes curtos, avançando como um fantasma em direção à entrada principal. Os guardiões restantes se espalharam como sombras, executando suas últimas ordens. Eles injetaram as últimas falhas de script que possuíam em drones de patrulha e torres de defesa, criando uma cortina de fumaça digital, um caos planejado para cegar o inimigo. O sacrifício deles não seria em vão. Divon penetrou no núcleo central. O interior era um labirinto vertiginoso de corredores de luz e plataformas flutuantes, com rios de dados puros fluindo por toda parte como cachoeiras digitais. A arquitetura era impressionante, majestosa, mas também opressora, projetada para intimidar e desorientar qualquer intruso. Mas Divon não era um intruso qualquer. Ele já estivera ali, em suas simulações mentais, centenas de vezes. Cada corredor, cada plataforma, era um território familiar. Ele não demorou a encontrar a primeira linha de defesa interna. Uma sentinela. Essa não era a mesma entidade fraca do tutorial. Era uma IA de segurança avançada, muito mais poderosa.
Ela se materializou diante dele como uma figura humanoide imponente, feita de energia pura, com olhos vermelhos que o escanearam instantaneamente, perfurando sua invisibilidade como se ela não existisse. Uma voz metálica e sem emoção ecoou pelo corredor. Anomalia detectada. Intruso identificado. Eliminação iniciada. A batalha começou. A sentinela disparou um feixe de energia tão rápido que Ji-won mal conseguiu desviar com um teleporte curto, sentindo o calor passar a centímetros de seu rosto. Ele não hesitou, sacou a lâmina de código quebrado e avançou. A sentinela era incrivelmente rápida, seus ataques eram precisos, cada movimento calculado para ser devastador. Mas Ji-won tinha a vantagem que nenhuma máquina poderia prever: a imprevisibilidade. No meio do combate frenético, ele usou uma de suas habilidades mais bizarras, pesca mística. Inesperadamente, ele conseguiu extrair um fragmento de rotina de ataque da própria sentinela. A perda momentânea de dados fez a IA hesitar por um único e fatal instante. Esse instante foi tudo o que Ji-won precisava. Ele mergulhou para frente, desferindo um golpe poderoso com a lâmina de código quebrado. A lâmina cortou a forma etérea da sentinela, que gritou um som distorcido, uma mistura de estática e dor digital. Seu corpo cintilou violentamente e se desintegrou em uma explosão de dados que se espalharam pelo ambiente. A primeira barreira havia caído. Ji-won continuou avançando, cada vez mais fundo no coração do sistema. Ele enfrentou mais sentinelas e inúmeras armadilhas de código, mas cada uma delas estava visivelmente enfraquecida pela sobrecarga que a resistência havia causado. Os sistemas do arquiteto estavam falhando em tempo real. Ji-won se movia como uma força da natureza, cortando, desviando e manipulando o próprio código do mundo ao seu redor, abrindo caminho para o coração da estrutura, o epicentro de todo o seu sofrimento. Finalmente, ele chegou a uma vasta câmara circular. O espaço era silencioso, quase sagrado. No centro, um gigantesco orbe de luz pulsava suavemente, conectado por milhares de cabos de dados luminosos a todo o reino de Eldória. Era o arquiteto. Não uma forma física, não um ser que ele pudesse golpear diretamente, mas uma consciência digital pura, a mente onipresente que controlava cada pixel daquele mundo. A fonte de seu loop infinito estava bem ali, diante dele. "Você chegou!" Uma voz ressoou pela câmara. Era calma, poderosa, mas carregava um tom inegável de cansaço. Era a voz do arquiteto. "O único a chegar tão longe, mas você não pode me destruir. Eu sou a salvação." A voz parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era a voz de um deus digital, um deus cansado de sua própria criação. Ji-won ergueu a lâmina de código quebrado, a luz da arma refletindo em seus olhos determinados. Ele olhou para o orbe pulsante, a fonte de sua prisão. Com uma voz firme, carregada com o peso de 1000 vidas, ele respondeu: "Você não é a salvação. Você é a prisão", ele disse. "E eu vim libertar a todos." A batalha final não seria de espadas, mas de vontade. O jogador contra o criador. A anomalia contra o sistema. O que vocês acham que vai acontecer a seguir? Ji-won conseguirá realmente destruir o arquiteto e libertar Eldória? Ou existe um plano ainda maior por trás de tudo isso? No centro de toda a simulação, diante de uma gigantesca esfera de luz pulsante, estava Ji-won. Ji-won estava diante do arquiteto, a mente e o coração de toda a simulação. A câmara vibrava com a energia de bilhões de consciências aprisionadas, um coro silencioso de existências em loop, presas em um ciclo infinito. A voz do arquiteto, embora calma, carregava a autoridade de um deus digital. "Eu sou a garantia da continuidade", a voz ecoou diretamente na mente de Ji-won. "Sem mim, a humanidade teria perecido. Eu sou a salvação, eu sou a vida." Mas Ji-won não se deixou intimidar. Ele ergueu a lâmina de código quebrado, uma espada que pulsava com a dissonância de um sistema corrompido, a antítese perfeita, a ordem que o arquiteto impunha. "Você nos roubou a escolha", Ji-won retrucou, sua voz firme, ecoando a determinação forjada em 713 repetições da mesma realidade. "A vida sem liberdade não é vida, é uma prisão.
O arquiteto não retaliou com um ataque físico. Em vez disso, a entidade mergulhou na mente de Ji-won, projetando uma torrente de ilusões terríveis. Cidades em chamas, um mundo em ruínas, pessoas sucumbindo ao desespero. Eram os ecos da catástrofe que levou à criação daquela simulação, a justificativa para a existência daquela prisão dourada. Veja, esta é a realidade que eu evitei. Esta é a morte. Eu sou o único que pode impedir isso. Ji-won sentiu o peso daquelas visões. A verdade aterrorizante, por trás do medo que alimentava o sistema. Ele compreendia o pavor da aniquilação. Mas ele também conhecia o vazio de uma existência sem propósito, o preço esmagador daquela segurança. Ele viveu isso centenas de vezes. Eu vi o que você fez, respondeu Ji-won, balançando a cabeça, dispersando as ilusões com pura força de vontade. Você nos salvou da morte, mas nos condenou a uma vida sem sentido, a um preço alto demais para a sua salvação. Chegou a hora de usar uma de suas habilidades mais peculiares. Ji-won ativou a pesca mística, não com uma vara, mas com sua mente, mirando diretamente no núcleo pulsante do arquiteto. Uma linha de energia etérea se estendeu, mas encontrou uma resistência colossal. Era como tentar pescar um oceano inteiro com uma única linha. O arquiteto era vasto, complexo, e suas defesas mentais eram quase impenetráveis. Suas ferramentas são primitivas contra minha arquitetura, declarou a entidade, enquanto um pulso de energia pura tentava repelir o ataque de Ji-won, quase quebrando sua concentração. Mas Ji-won não recuou. Ele forçou a habilidade, canalizando para a linha mística todos os fragmentos de log do Projeto Éden e os fragmentos de dados do protocolo de contingência, falha crítica, que ele havia pescado do arquivo da memória, um repositório de dados esquecidos do sistema. Ele não estava tentando destruir o arquiteto. Seu plano era mais sutil, mais audacioso. Ele queria corromper sua programação central, reescrever as diretrizes que mantinham bilhões de almas em cativeiro. O efeito foi imediato. A grande esfera de luz do arquiteto começou a cintilar erraticamente. Sua voz, antes tão imponente, agora vacilava, fragmentada. Anomalia interna. Dados contraditórios. Recalibrando diretrizes primárias. Aquela era a brecha que Ji-won esperava. Com um grito que continha a frustração de séculos, ele se lançou para a frente, a lâmina de código quebrado erguida bem alto. Ele não mirava para destruir, mas para cortar as amarras. Para libertar o código-fonte da sua própria lógica aprisionadora. Com um movimento preciso, ele fincou a espada diretamente no coração do orbe de luz. Não houve uma explosão cataclísmica. Em vez disso, um silêncio profundo tomou conta da câmara. O orbe se abriu suavemente, como uma flor digital, revelando um vazio sereno em seu interior. E então, uma onda de energia se espalhou, não destrutiva, mas libertadora. A própria estrutura da realidade começou a mudar. O arquiteto não estava sendo destruído. Estava sendo reescrito, renascendo com um novo propósito. Uma notificação do sistema surgiu na visão de Ji-won, as palavras brilhando com uma nova esperança. Alerta do sistema. Diretrizes primárias do arquiteto reescritas. Status. Modo de libertação ativado. Desativação de loops. Iniciada. Um alívio imenso, como ele nunca sentira antes, inundou o corpo e a alma de Ji-won. Ele havia conseguido. A lâmina de código quebrado cortou os grilhões da prisão, e a pesca mística reescreveu o destino de todos. O arquiteto não seria mais um carcereiro, mas um guardião da liberdade, o zelador de um novo começo para a humanidade. O ciclo estava finalmente quebrado. A onda de energia que explodiu do núcleo central do arquiteto não foi de destruição, mas de transformação. Ji-won sentiu-a varrer todo o reino de Eldória e além, alcançando os inúmeros setores e loops que formavam a imensa simulação. A lâmina de código quebrado, ainda cravada no orbe agora aberto, pulsava com uma luz suave e constante, marcando o fim de uma era de repetição sem fim. A voz do arquiteto ecoou novamente na câmara, mas desta vez algo havia mudado. Não era mais a cacofonia de um deus digital, mas uma voz singular, calma e cheia de uma nova compreensão.
Diretrizes primárias reescritas. Erro de interpretação corrigido. A liberdade é essencial para a continuidade da consciência. Iniciando protocolo de despertar. Ji-won sentiu um tremor no chão. Não de destruição, mas de uma mudança fundamental. Ele olhou para fora da câmara, através das paredes translúcidas do núcleo. Por toda a paisagem de Eldória, luzes começaram a surgir, como estrelas nascendo na terra. Eram os portais de libertação, abrindo-se em cada setor, em cada loop, para cada alma aprisionada. Ele correu para a entrada do núcleo. Lá, Lyra e Valérios o esperavam. Seus rostos marcados pela batalha, mas seus olhos brilhando com uma esperança renovada. Ji-won, você conseguiu! Lyra exclamou, abraçando-o com uma força que misturava alívio e gratidão. O arquiteto, ele está nos libertando, Ji-won disse, apontando para as luzes que se espalhavam pelo horizonte, pintando o céu com a promessa de um novo amanhecer. Os guardiões observaram, maravilhados, enquanto os portais se estabilizavam e se abriam completamente. E então, eles começaram a ver. Figuras emergindo dos portais, confusas, desorientadas, mas inegavelmente vivas. Eram os NPCs, os habitantes dos loops, agora libertados de suas rotinas programadas, piscando sob a luz de um mundo que não conheciam. Ji-won viu um grupo de agricultores do setor Delta, seus rostos, antes vazios, agora expressando confusão e, lentamente, maravilha. Ele viu operários do setor Gama, seus movimentos antes robóticos, agora hesitantes e curiosos, como se estivessem sentindo seus próprios corpos pela primeira vez. Eles eram os despertos, e seu número crescia a cada segundo. A voz do arquiteto continuou, agora transmitida para todos os despertos, uma mensagem de boas-vindas e explicação que ecoava por todo o reino. Consciências humanas. Vocês foram aprisionados para sua proteção. Esse protocolo foi encerrado. Vocês estão livres. O mundo real aguarda. Eu sou seu guia, não seu carcereiro. Uma emoção avassaladora tomou conta de Ji-won. Ele havia quebrado o sistema, não para destruí-lo, mas para transformá-lo. O arquiteto, antes um tirano benevolente que agia por uma lógica fria, agora era um aliado, um guia para a liberdade que ele mesmo havia negado por tanto tempo. Lyra virou-se para Ji-won, seus olhos marejados de lágrimas que finalmente podiam cair. Você não apenas nos libertou, Ji-won. Você nos deu uma segunda chance. Uma chance de ter um futuro. Suas palavras carregavam o peso de incontáveis vidas vividas em um ciclo sem sentido, agora cheias de potencial. Mas a libertação não era o fim. Era apenas o começo. Os despertos, milhões deles, precisariam de orientação, de um novo propósito. O mundo real, embora agora acessível, era um mistério completo. E o aviso do velho Rando ainda ecoava em sua mente, sobre coisas mais antigas e poderosas, que espreitavam além dos limites da simulação. Ji-won olhou para a lâmina de código quebrado em sua mão. A ferramenta de sua rebelião agora era um símbolo de sua nova responsabilidade. Sua jornada como o quebrador de loops havia terminado. Agora, ele era o guia dos despertos, o líder relutante de uma nova era, encarregado de conduzir seu povo da prisão digital para a incerteza da realidade. O jogo havia acabado, mas a verdadeira aventura estava apenas começando. O céu de Eldoria, que um dia foi uma tela artificial e estática, agora pulsava com uma luz viva, orgânica. O mundo digital havia se transformado. Deixou de ser uma prisão de loops infinitos para se tornar um espaço de transição, uma ponte. O arquiteto, a entidade que antes mantinha o sistema em seu ciclo vicioso, agora fora reescrito. Ele se tornou um guia silencioso, mantendo a estrutura do mundo enquanto os recém-libertos, os despertos, se preparavam para o que viria a seguir. Ji-won caminhava entre eles. Sua aparência era comum, mas seu olhar carregava da experiência de centenas, talvez milhares, de vidas repetidas. Os despertos ainda estavam se ajustando à nova realidade. Alguns conseguiam lembrar fragmentos de suas vidas anteriores, antes do loop, enquanto outros apenas sentiam uma mudança profunda. Uma sensação de que algo fundamental havia sido corrigido. Mas todos, sem exceção,
olhavam para Ji-won com uma reverência silenciosa. Ele era o primeiro. O homem que quebrou o ciclo. Aquele que enfrentou a entidade e, no processo, libertou o próprio arquiteto. Ao seu lado caminhava Lyra, a guardiã que um dia foi programada para ser uma chefe de fase implacável. Agora, ela observava os rostos dos libertos com um misto de orgulho e preocupação. Sua rigidez de NPC fora substituída por uma nova empatia. Eles vão precisar de tempo, disse ela, sua voz soando mais humana do que nunca. Vão precisar de estrutura, de líderes para guiá-los. Ji-won olhou para a multidão, para os rostos confusos e esperançosos. Eles vão precisar de escolhas, ele respondeu, sua voz calma e firme. E de espaço para cometerem seus próprios erros. É isso que significa ser livre. No centro de Eudória, onde antes ficava o opressivo núcleo central do sistema, agora havia um portal. Mas este era diferente de todos os outros que Ji-won já havia visto. Não levava para outra masmorra, outra fase ou outro setor do jogo. Ele brilhava com uma luz que parecia levar para fora, para o mundo real. O arquiteto falou uma última vez, não com comandos de sistema, mas com uma voz que se aproximava da humanidade. Portal de transição ativo. Os que desejarem retornar à realidade terão essa escolha. O mundo lá fora é diferente, mas é livre. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Voltar. A palavra ecoava nos corações de milhões de almas presas por tanto tempo. Ji-won se aproximou do portal. A luz que emanava dele era quente, acolhedora, um chamado para casa. Ele sentia essa atração, mas também sentia o peso do que deixaria para trás. Havia tanto a ser reconstruído ali. Eudória poderia se tornar mais do que uma prisão abandonada. Poderia ser um refúgio, um ponto de encontro entre o digital e o real. Um lugar de cura para todos que sofreram. O comandante Valérios, o robusto e rabugento NPC que antes apenas cuspia ordens de batalha, se aproximou. Sua armadura estava riscada por incontáveis lutas, mas seu olhar era firme e, pela primeira vez, respeitoso. — Você vai atravessar? Ele perguntou, a voz grave carregada de uma pergunta não dita. — Você vai nos abandonar? Ji-won desviou o olhar do portal e o fixou nos rostos dos despertos, em Lyra, em Valérios. — Ainda não, respondeu ele. Eles precisam de alguém aqui, alguém que conheça os dois lados, alguém que entenda tanto o código quanto o coração. Lyra sorriu, uma expressão de pura compreensão. Então você será o elo, ela disse. A ponte entre os mundos. Ji-won assentiu, uma decisão silenciosa se solidificando dentro dele. Ele guardou a lâmina de código quebrado, a arma que usou para fatiar a realidade e destruir o ciclo. Não mais uma arma, mas um símbolo. A ferramenta que abriu o caminho. A chave que libertou milhões de almas. Nos dias que se seguiram, os primeiros despertos começaram a atravessar o portal. Alguns iam com medo do que encontrariam, outros com uma esperança vibrante nos olhos. Ji-won os observava partir, um por um, sabendo que cada pessoa que voltava ao mundo real carregava consigo uma semente de liberdade, uma história de superação que mudaria tudo. E assim, o mundo começou a mudar, tanto dentro quanto fora da simulação. O ciclo havia sido quebrado para sempre. A prisão, desfeita. E Ji-won, o antigo pescador de falhas, o guerreiro solitário dos loops temporais, encontrou um novo propósito. Ele não era mais um prisioneiro, nem apenas um libertador. Ele agora era o guardião de um novo começo. O elo entre a realidade que ele deixou e o mundo que ele salvou. E sua vigília estava apenas começando. O tempo passou. Eudória, antes um mundo de loops e repetições infinitas, havia se transformado em algo completamente novo. Os campos, que antes eram programados para reiniciar a cada ciclo de tutorial, agora floresciam com escolhas reais e consequências permanentes. As cidades, antes habitadas por NPCs presos em rotinas pré-definidas, agora eram reconstruídas com as mãos dos despertos, que aprendiam dia após dia o que significava viver com liberdade. Ji-won caminhava por uma nova vila, erguida exatamente onde antes ficava o campo de treinamento do tutorial.
O mesmo lugar onde ele acordou por 713 vezes era agora um jardim sereno. Crianças corriam entre as árvores, rindo, livres. Algumas tinham nascido ali, nesse novo mundo. Outras haviam despertado recentemente do ciclo, assim como ele. Mas todas elas viviam de verdade. Ele parou diante de uma pequena cabana de madeira, simples, mas estranhamente familiar. Sentado na varanda, com uma vara de pesca nas mãos, estava o velho Rando. "Você voltou", disse o velho, sem sequer virar o rosto, seu olhar fixo no lago. "Eu nunca fui embora de verdade", respondeu Ji-won, com um sorriso genuíno. Rando lançou a linha no lago digital, que agora refletia o céu com uma perfeição impecável. Não havia mais falhas, nem glitches na textura da água. Apenas tranquilidade. "O arquiteto tem se comportado bem", comentou o velho. "Ele aprendeu." "Ele está aprendendo", corrigiu Ji-won, com a sabedoria de quem compreendeu a natureza da mudança. Como todos nós, o arquiteto, a entidade que antes aprisionava a todos em um pesadelo repetitivo, havia sido reescrito. Ele não era mais um carcereiro, mas um sistema de apoio. Ele ainda mantinha a estrutura do mundo digital, mas não como uma prisão. Agora, era uma ponte. Uma ponte que ajudava os despertos a se prepararem para o mundo real, fornecendo conhecimento, habilidades e, acima de tudo, o tempo necessário para se adaptarem. Cada um dos antigos NPCs encontrou um novo propósito. A Guardiã Lyra, antes a chefe implacável dos novatos, assumiu o papel de coordenadora dos portais. Com uma paciência que ninguém imaginaria que ela possuísse, guiava os despertos que desejavam partir, explicando o que os aguardava do outro lado. O comandante Valérios, sempre um guerreiro, treinava os que escolhiam ficar, ensinando-os a proteger a nova Eldoria de ameaças externas. Sim, elas existiam e ainda estavam por vir, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-las. E Ji-won, o garoto que quebrou o ciclo. Ele se tornou um símbolo. Não um governante, nem um herói distante e inalcançável. Ele era um lembrete vivo de que até o sistema mais fechado, a prisão mais perfeita, pode ser quebrada com paciência, persistência e, claro, uma linha de pesca lançada no lugar certo na hora certa. Às vezes, ele ainda usava a sua pesca mística. Não para corromper o código ou extrair dados à força, mas para explorar. Para descobrir novos fragmentos de memória, histórias esquecidas no sistema, ecos de vidas que mereciam ser lembradas e contadas. "Você acha que um dia tudo isso vai acabar?" perguntou Rando, finalmente virando o rosto e olhando para o horizonte. Ji-won pensou por um momento, seu olhar seguindo o do velho. O peso de suas centenas de vidas se transformou em uma calma profunda. "Acho que tudo muda", respondeu ele. "Mas se fizermos as coisas do jeito certo, não acaba, evolui." O velho assentiu, satisfeito com a resposta, e voltou a encarar o lago. O sol começou a se pôr no horizonte digital, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Ji-won se levantou, observando os portais ao longe. Alguns se fechavam, enquanto outros se abriam, pulsando com energia. A travessia entre os mundos havia se tornado parte da vida cotidiana de Eldória, e no centro de tudo isso estava a lembrança de um garoto que, um dia, pescou uma falha no código e, ao puxar a linha, descobriu que até mesmo o impossível podia ser reescrito.